Gostaria que você abrisse a Bíblia no livro de 1 Samuel, por gentileza. Primeira Samuel, capítulo 16. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Davi. Vamos falar sobre o coração de Davi. Amém? 1 Samuel 16, capítulo 1, versículo 1. Eu estou usando a NVI. Não sei se é melhor, mas eu vou estar com a NVI aqui. Diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: Leve o novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades das cidades foram encontrar-se com ele, tremendo, e perguntaram: Você vem em paz? Respondeu Samuel: Sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: Com certeza esse aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como um homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou para Samuel. Ele, porém, disse: O Senhor também não escolheu a este. Então Jessé levou Samá a Samuel, mas esse disse: Também não foi esse que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé: Esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos, boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levanta-te e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito Santo apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Feche seus olhos, meu querido. Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa noite. Nós te agradecemos pelos louvores que foram entoados, Pai. Mas agora é o momento, Pai, que nós vamos receber do Senhor, Pai. É o momento, Deus, em que o Senhor vai falar conosco, Pai. Então eu peço a Ti, Deus, abre os olhos espirituais da sua igreja. Abre os ouvidos espirituais, Deus, para que eles possam ver e ouvir, Pai, aquilo que o Senhor tem para o coração deles. Aquilo que o Senhor tem para falar com a sua igreja, Pai. Pai, que eu possa ser a sua voz, que eu possa ser a sua boca, Pai. Me diminua para que o Senhor cresça, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém. Sabe, a história de Davi é uma história que todos nós conhecemos. É uma história que nós vamos ler e reler e já é conhecida por todos nós. Várias pregações, é uma das histórias mais conhecidas. Mas o Senhor falou ao meu coração algo sobre o coração de Davi. Sobre como o coração de Davi era diferente dos seus irmãos. Sobre como Davi tinha um coração que era voltado para Deus. Sobre como Davi tinha um coração quebrantado. E sobre como Deus encontrou Davi mediante todos aqueles homens que tinham uma aparência muito boa. Seus irmãos pareciam ser muito mais capazes para assumir a função de rei do que Davi. Seus irmãos tinham um porte físico, eram altos, eram bonitos.
Aos nossos olhos eram eles quem nós escolheríamos, assim como foi com Saul. Aos nossos olhos nós escolheríamos os irmãos de Davi, só que o Senhor não vê como o homem vê. Nós acabamos de ler, o Senhor ele olha o coração. O Senhor ele não se importa com a sua aparência, o Senhor não se importa se você é alto, baixo, se você é capaz ou se você não é capaz, porque o Senhor ele está interessado no seu coração. O Senhor ele está interessado no seu caráter, em quem você é. É nisso que o Senhor está interessado. E o grande problema somos nós, porque nós enxergamos e olhamos, opa, esse daqui parece ser muito mais capaz. Por quê? Porque nós vemos, ele é alto, ele é bonito, ele tem um porte físico de rei. Esse era quem eu escolheria. Só que o Senhor não. O Senhor ele não se importa com a aparência. O Senhor ele olha o coração. E Davi ele tinha um coração voltado para Deus. Davi ele tinha o coração voltado para as coisas de Deus. Davi ele não era perfeito, meu querido. Davi ele não era perfeito. Nós vemos inúmeras vezes na Bíblia que Davi errou. Davi fez coisas que ele não deveria ter feito. Mas mesmo assim Davi ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi ele era um homem que era segundo o coração do Pai. Porque o livro de Lucas, no capítulo 6 e verso 45, vai nos dizer assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Amém? O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Agora eu pergunto, como está o seu coração? Como você tem cuidado do seu coração? Como você tem cuidado daquilo que o Senhor confiou a você? O que você tem feito com o seu coração? Será que você tem alimentado o seu coração de coisas boas? Será que você tem alimentado o seu coração com a vontade de Deus? Será que você tem alimentado o seu coração com aquilo que Deus tem para você? Ou será que você tem alimentado o seu coração com aquilo que Deus não se agrada, com aquilo que não faz parte, com aquilo que Deus ele não deseja para você? Porque o grande problema é que a nossa boca ela fala daquilo que o coração está cheio. E Davi ele tinha um coração cheio de Deus. Davi no pasto ele entendeu que o Senhor era o seu pastor. Davi no pasto ele entendeu que o Senhor era quem guardava. Ali quando ele cuidava das suas ovelhas, Davi entendeu, e por isso ele escreveu: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por isso que nós estamos no ano do Senhor é meu pastor e nada me faltará. O microfone, tá ruim o microfone, né? Quer que eu pegue outro? Vou pegar o outro aqui que fica mais fácil. Muta esse daqui para mim. Agora melhorou, né? Agora vai. E do que nós temos alimentado o nosso coração, do que nós temos colocado em nosso coração. Davi, ele foi o último a ser escolhido. Davi, ele foi o último a ser chamado por seu pai. Davi, ele foi esquecido. Davi ele foi rejeitado, mas mesmo assim Davi tinha um coração voltado para Deus. Mesmo assim Davi tinha um coração voltado para as coisas de Deus. E Deus se agradava de Davi. Deus ele se agradava de Davi. E o que mais me chama a atenção nessa história, o que mais me chama a atenção em Davi, é que os olhos dele eram voltados para Deus. Não importa, Davi passou muita dificuldade. Veio o urso, veio o leão, Davi matou. Veio o gigante, Davi também derrotou, porque o coração de Davi estava voltado para Deus. E o mais importante é que Davi ele sabia quem era Deus. E Davi ele sabia que não há problema, não há dificuldade, não há nada que fosse maior do que a presença de Deus.
E nós, quando nos deparamos com um problema, qual é a nossa reação? Qual é a nossa reação quando nós nos deparamos com a presença de Deus, com a presença do Pai? Qual é a nossa reação mediante ao gigante? Será que é de medo? Nós vamos ver lá em 1 Samuel, no capítulo 17, que Davi, ele estava cuidando das suas ovelhas. Davi, ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, e o seu pai chama Davi, para que essa história nós conhecemos também, para que Davi fosse até onde o exército de Israel estava, para que ele fosse levar alguns pães, queijos para o exército, para os seus irmãos, e ver como os seus irmãos estavam. Seu pai pediu uma prova, e Davi encontrou a seguinte situação: o exército de Israel acuado, o exército de Israel amedrontado, o exército de Israel sem reação, porque durante 40 dias o exército filisteu, com Golias à frente, estava afrontando o povo de Israel. Golias estava afrontando o povo, só que eles esqueceram de algo importante. Porque o mesmo Deus que estava com eles era o mesmo Deus que tirou eles da terra do Egito. Era o mesmo Deus que abriu o mar vermelho. Era o mesmo Deus que deixou a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Era o mesmo Deus que conduziu eles no deserto. Era o mesmo Deus que trouxe o maná. Era o mesmo Deus que derrubou as muralhas de Jericó. Só que o medo fizeram eles se esquecer. E o medo nos trava. O medo nos tira do foco, o medo nos tira daquilo que o Senhor tem para nós, e o medo nos faz esquecer que o nosso Deus é maior que qualquer gigante. O medo nos faz esquecer que o nosso Deus é maior que qualquer problema. O medo nos faz esquecer que o nosso Deus é maior que qualquer muralha. O medo nos faz esquecer que não há nada que se compare ao poder e à presença de Deus. Só que eles se esqueceram. Assim como nós vemos mais para trás da Bíblia, acho que está em Êxodo, Números mais precisamente, que Moisés envia 12 espias até a terra de Canaã, e a terra é muito boa, a terra que mana leite e mel. O pastor, ele pregou algumas semanas atrás, alguns cultos atrás, e precisava de 2 pessoas para carregar um cacho de uva, de tão boa que era a terra. Só que para conquistar nada é fácil, nada vem no estalar de dedos. Eles tinham que enfrentar as dificuldades que aquela terra proporcionava. Eram os gigantes, eram as pessoas que moravam naquela terra. Só que o nosso Deus é maior que qualquer problema. E o que é que aconteceu? 10 daqueles 12 foram contra. 10 daqueles 12 deixaram o medo atrapalhar. 10 daqueles 12 não olharam o que a terra proporcionava, não olharam a grandeza de Deus, mas olharam a dificuldade. E o grande problema nosso é que nós enfrentamos dificuldade, todos nós enfrentamos problemas, todos nós enfrentamos alguma adversidade. Só que nós, em vez de nós olharmos para Deus, nós olhamos para a nossa adversidade, nós olhamos para a nossa dificuldade. Só que Deus, ele tem a solução para os nossos problemas. Deus, ele tem a solução para aquilo que você precisa. Deus, ele tem a solução. E ele disse: vocês vão conquistar. Só que 10 daqueles 12 inflamaram todo o povo de Israel. E não importa o que Josué e Caleb dissessem, eles não iriam, porque eles estavam com medo. E o medo nos cega. O medo nos deixa cego para enxergar aquilo que Deus tem à frente para nós. O medo nos cega. Então eles não vão e não avançam. Então eles vão e não conquistam. Então eles vão e retrocedem. E o que é que acontece? O povo de Israel durante 40 anos anda em círculo, e nenhum dos que saíram da terra do Egito entrou, exceto Josué e Caleb. E o que mais me chama a atenção é que eles eram guiados por um Deus que pode todas as coisas. Eles eram guiados por um Deus que tem poder para abrir o mar. Deus, ele tem poder para fazer o impossível. Só que o medo não permitiu com que eles enxergassem.
Será que o medo tem te parado? Será que o medo tem travado você mediante as suas lutas? Será que o medo de avançar tem te parado mediante aos gigantes que aparecem? Será que o medo tem te travado mediante as muralhas que aparecem na sua vida? Será que você tem colocado o medo acima de Deus? Será que você tem colocado o seu medo acima do que Deus te deu, acima do que Deus te mostrou e acima do que fala na palavra de Deus? Será que nós temos colocado o medo acima de tudo e nós temos permitido com que o medo nos guiássemos, com que o medo fosse o nosso guia e não Deus? O povo de Israel fez isso. O exército de Israel fez isso. E o resultado, durante 40 dias, eles estavam sendo afrontados. Durante 40 dias eles foram afrontados por Golias. Golias era forte. Golias realmente, a espada dele era muito pesada. Ele tinha uma armadura também que pesava mais de 80 quilos. Golias era o cara. A gente olhava que eu teria medo de enfrentar Golias. Só que aí chega um homem, um rapazinho, baixinho, pequenininho. Chega um rapazinho que não tinha estatura, que não tinha beleza, que não tinha porte de soldado. Chega um rapaz que outrora estava cuidando das ovelhas de seu pai. Saiu de madrugada para ver como seus irmãos estavam. E ouviu uma conversa. E ouviu os soldados conversando. Olha, quem matar Golias, o rei ele vai isentar dos impostos e vai dar sua filha em casamento. Davi ouviu, opa, vou casar. Vou casar com a filha do rei. Porque Davi sabia quem era o Deus que ele servia. Davi ele sabia quem era o Deus que ele servia. Davi ele tinha medo. Talvez Davi ficou com medo. Eu acredito que Davi ficou com medo. Só que Davi ele não colocou o medo em primeiro lugar na sua vida. Davi ele não fez com que o medo o impedisse de prosseguir. Davi ele não fez com que o medo o impedisse de conquistar aquilo que Deus tinha para ele. E Davi vai, Saul ouve a conversa, manda chamar Davi. E Davi fala: não vamos deixar que esse gigante amedronte nós não. Pode deixar que eu vou ir. E Davi fala, Saul fala, mas rapaz, você é pequeno, você nunca guerreou, talvez você nunca pegou numa espada, como é que você vai? Eu vou em nome de Deus. E Davi vai, e Saul fala, então calma aí, você não vai de mãos abanando não. Deixa eu pegar minha armadura. Davi coloca a armadura de Saul. Davi pega a espada de Saul, coloca na bainha. E não consegue andar, porque Davi nunca andou. Davi não era feita para ele. Davi fala, não, eu vou sem mesmo. Davi desce no riacho, pega 5 pedras e coloca no seu alforje. Pega o seu estilingue. Davi pega o seu estilingue e vai guerrear contra Golias. E o mais importante é que Golias afronta Davi. Mas como é que vocês me mandam um menino para guerrear contra mim? Estou aqui há 40 dias esperando um guerreiro, vocês me mandam um menino. E Davi ele fala, você vem a mim com espada, você vem a mim com escudo, mas eu venho a ti em nome de Deus. Nós sabemos que seria humanamente, eu não digo humanamente, mas seria quase impossível Davi, um menino, um pastor de ovelhas, derrotar um gigante, um cara que foi treinado durante toda a sua vida para aquele momento. Um gigante que todas as nações tinham medo. Um gigante que aonde ele passava, você tinha medo de olhar ele no rosto, porque se ele não gostasse de você, você estava frito. Porque Golias era um cara muito forte. Então era muito difícil. Só que Davi tinha uma coisa que o exército não lembrou. Davi ele lembrou e ele descobriu uma coisa quando ele estava derrotando o leão e o urso, que o exército de Deus não lembrou. Davi ele confiava em Deus.
Davi, ele tinha confiança em Deus. E Davi tinha a certeza que Deus não ia permitir que nada acontecesse com ele. Davi tinha certeza que se ele colocasse Deus em primeiro lugar, que se ele colocasse Deus à frente, que se ele colocasse Deus para conduzir toda aquela situação, não haveria nenhum mal que pudesse impedir com que Davi conquistasse aquilo que ele queria e aquilo que ele desejava. Então Davi vai, e Davi pega a pedra, pega o seu estilingue, acerta a testa de Golias. Golias cai no chão, e o rapazinho que não conseguia nem pegar a espada de Saul, o rapaz que não conseguiu nem andar com a espada de Saul, pega a espada de Golias e arranca a cabeça de Golias. E ele volta, mostrando a cabeça de Golias e toda a história que você já conhece. E agora eu te pergunto mais uma vez: será que Deus não é maior que qualquer problema que nós viemos enfrentar? Será que Deus não é maior que qualquer dificuldade? Nós vemos na Bíblia inúmeras vezes e em inúmeros momentos Deus, Ele falando que Ele quer fazer mais. Nós vemos em inúmeros momentos Deus, Ele falando que tudo é possível ao que crê. Nós vemos em inúmeros momentos Deus, Ele falando ao nosso coração que Ele é o Deus do impossível, que Ele é o Deus que faz o novo, que Ele é o Deus que quer trabalhar por você. Só que o problema é que nós não permitimos que Deus trabalhe por nós. O problema é que nós não permitimos que Deus, Ele guerreie as lutas por nós, porque sempre nós queremos tirar o controle das mãos de Deus. Nós sempre queremos tirar o controle das mãos do Pai. E o grande problema é esse: nós queremos lutar as guerras que Deus, Ele quer lutar por você. Nós queremos lutar as guerras que Deus, Ele planejou lutar e ganhar por você. Porque quando Deus, Ele vai à frente, não há nada que possa impedir o agir de Deus na sua vida. Não há problema, não há muralha, não há gigante, não há nada que você enfrente que possa impedir o agir de Deus na sua vida. Só que nós não queremos que Deus haja, porque nós sempre tiramos o controle das mãos de Deus. Eu já fiz isso muitas vezes. Numa noite você ora, entrega e fala assim: Deus, agora está nas suas mãos. Deus, agora é com o Senhor. E chega no outro dia, você tira o controle das mãos de Deus e você quer agir conforme a sua vontade, você quer agir conforme os seus desejos, você quer agir conforme você acha que é certo. E Deus não age. Aí Deus não age, aí Deus fica em silêncio. E a gente fala: nossa, mas eu estou orando há tanto tempo, por que nada acontece? Porque você não permite que Deus haja, porque você não permite que Deus trabalhe, porque você não permite que Deus faça o novo acontecer na sua vida, porque você não permite que Deus, Ele haja por você. E chegou o momento de nós se movimentarmos, chegou o momento de nós entregarmos o controle das nossas ações, o controle de nossa vida, nós entregamos o nosso coração para Deus e nós mantemos nas mãos de Deus. Nós não podemos chegar aqui e falar: Deus, está em suas mãos, o controle da minha vida está em suas mãos. Mas na primeira oportunidade que você tem, você tira o controle das mãos dele. Na primeira oportunidade nós tiramos e queremos agir da forma como nós achamos ser correta, não da forma como Deus quer agir. Porque às vezes quando Deus age é complicado. Às vezes quando Deus age é a mesma coisa quando você pede paciência para Deus. Se você pedir paciência para Deus, Deus, Ele não vai te dar paciência no estalar de dedos. Ele vai te dar oportunidade para que você seja paciente. Então, quando você entrega o controle nas mãos de Deus, Ele vai agir da forma dEle. Ele vai agir da forma que Ele quiser. Ele vai agir da forma que Ele achar melhor. Só que no final, Ele vai te dar a vitória. No final, Ele vai alcançar aquilo que você precisa. Porque Ele é aquele que sonda e conhece os corações. Ele é um Deus que sonda. O livro de Jeremias, no capítulo, eu acho que é 17, 10, eu não me recordo, mas é algo assim. Vai falar que Deus, Ele sonda e conhece os corações. Então Deus, Ele sabe do que você precisa. Deus, Ele sabe do que você necessita.
Só que ele precisa de uma oportunidade, ele precisa que você abra a porta do seu coração. Ele precisa encontrar um coração quebrantado, como Davi fala no Salmo 51, que um coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeitará. Um coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeitará. E como está o seu coração? Como está o seu coração nesse momento? Será que você tem estado quebrantado na presença de Deus? E a definição de quebrantado seria, vamos assim dizer, enfraquecido. E Davi, ele tinha uma coisa, que é a mais importante de todas. Davi, ele sabia que com o seu braço ele não podia fazer nada. Davi, ele sabia que com a sua força ele não podia fazer nada. Davi, ele sabia que ele era fraco. Só que a Bíblia ela vai nos dizer algo que é extremamente importante. Quando nós somos fracos, nós somos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa em nós. E Ele nos dá a oportunidade, Ele nos capacita para conquistar as coisas que nós precisamos, as coisas que Ele tem... as coisas que Ele tem planejado para nós. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo, com a minha mãe. Ela está ali. Eu morava no Paraná. E morava eu, minha ex-esposa e meu filho. Eu não tinha a Gabi ainda. E de repente eu trabalhava e eu estava de folga. Era um sábado esse dia. E meu tio liga para mim, estava na frente do computador, era de tarde, e meu tio liga para mim e fala assim: Joe, é o seguinte, você precisa vir para cá urgente, você precisa vir para cá agora, porque o médico acabou de falar que a sua mãe tem 10 dias de vida. Eu contei essa história ontem para os jovens, então quem estava ontem vai lembrar, porque a sua mãe tem 10 dias de vida. E como é que você recebe uma notícia dessa? Como é que você recebe uma notícia que a sua mãe tem 10 dias de vida? E comecei a chorar, fiquei abalado, só que eu falei com o meu pastor. Falei, pastor, seguinte, preciso ir para Piracicaba, porque o médico falou que minha mãe tem 10 dias de vida. E o pastor falou assim para mim: você está a sua vida inteira pregando por um Deus que cura. Você está a sua vida inteira orando e falando de um Deus que faz o impossível. Você está a sua vida inteira orando e falando de um Deus que pode fazer muito mais, de um Deus que curou o cego, de um Deus que fez o aleijado andar, de um Deus que fez o surdo ouvir, de um Deus que fez o mudo falar. E você não vai usar a sua fé? Você tem duas opções. Você vai e se despede da sua mãe, ou você fica e usa a sua fé. Usa a sua fé. A fé que você pregou, é a hora de você exercitar ela. E como é que você toma uma decisão dessa? Porque o medo nos impede. O medo fala mais alto. O medo nos trava. E o medo ele vai sempre nos forçar a ir pelo caminho mais fácil. O medo vai sempre nos forçar a ir pelo caminho que é melhor. E qual era a decisão que eu queria tomar? Não, vou lá me despedir dela. Porque o medo faz com que a confiança que nós temos em Deus seja abalada. Então você fica abalado. Será que Deus ele vai fazer mesmo? E se Deus não fizer? Eu perdi a oportunidade de se despedir da minha mãe. Só que quando você passa a sua vida inteira crendo que Deus cura, quando você passa a sua vida inteira crendo, acreditando e pregando e falando que Deus é um Deus que batiza, falando que Deus é um Deus que cura, falando que Deus é um Deus que vai voltar, falando que Deus é um Deus que faz o impossível, você não pode deixar o medo te guiar. Você não pode deixar o medo tomar as decisões da sua vida. E o que é que eu fiz? Eu falei, vou ficar então. Aí aí a gente começa a orar, começa a buscar a Deus, começa a buscar pela presença de Deus. E passa um dia, passa 2 dias. Eu ligava para minha mãe, ela não sabia quem eu era.
ela não me reconhecia. E passou 3, 5, 10 dias e ela não morreu. Passou 15 dias, ela não morreu. Passou 20 dias, ela não morreu. Passou 30 dias, ela não morreu. E hoje ela está aqui, curada para a graça de Deus. Aleluia. Porque nós temos opção. Deus, Ele nos dá a opção. Nós temos a oportunidade de exercitar a nossa fé. Nós temos a oportunidade de exercitar aquilo que nós falamos. Nós temos a oportunidade de viver o milagre. E será que não está na hora de nós vivermos o milagre de Deus em nossas vidas? Talvez a situação esteja tão difícil, talvez a situação esteja tão complicada, talvez a situação esteja desesperadora, mas o Senhor te convida a exercitar a sua fé, o Senhor te convida a viver na dependência dEle, o Senhor te convida nessa noite a não se preocupar com o amanhã, mas se preocupar que Deus, Ele tem o poder para fazer muito mais, que Deus, Ele cura, que Deus, Ele faz milagres. E nós temos que ter isso em nossos corações. Nós temos que ter isso em nós. E o medo é tão terrível que ele nos impede de viver as coisas grandes de Deus. Lá no livro de Êxodo, não vou lembrar também a passagem, vai nos contar a seguinte passagem: que Deus, ele decide falar com o povo. E Deus fala com Moisés: seguinte, Moisés, você vai delimitar a área, ninguém pode passar daqui, porque se passar vai morrer. Ninguém pode andar mais do que isso. Mas eu quero falar com o povo. Eu quero falar face a face com eles, Moisés. Eu quero que eles ouçam a minha voz, da mesma forma como você ouve. E então, manda ele se purificar, manda ele se consagrar. E passou, chegou o dia. Deus se manifesta no monte. E a presença de Deus era tão terrível, a presença de Deus era tão incrível, a presença de Deus era tão grande, que eles ficaram com medo. Eles ficaram com medo e falaram: Moisés, não é para nós não. Nós preferimos que você suba, nós preferimos que você vá, Moisés, e você fala com Deus, e nós vamos ouvir você. Então, Moisés, é o seguinte: nós vamos terceirizar o nosso relacionamento com Deus, Moisés. Nós não queremos nos relacionar com Deus pessoalmente. Nós queremos que você se relacione com Deus por nós, porque nós temos medo. Nós temos medo de prosseguir, Moisés. Nós temos medo de ver a face de Deus. Nós temos medo de ver a presença de Deus. Nós temos medo, Moisés. Então, não é para nós não. Você sobe. Deus, ele queria se mostrar face a face para aquele povo. Só que o medo impediu eles de verem a face de Deus. O medo impediu eles de verem a glória de Deus. O medo impediu eles de sentirem a presença de Deus. Eu tenho certeza, porque o meu coração queima para que aquele momento acontecesse com nós. O meu coração queima para que eu tivesse naquele momento para poder sentir a presença de Deus daquela forma. Ver a presença de Deus, só que o medo impediu eles de verem o sobrenatural, de viverem o sobrenatural. Eu pergunto mais uma vez: será que o medo tem impedido inclusive você de se relacionar com Deus? Será que o medo tem impedido você de ter um relacionamento profundo com o Pai? Será que o medo tem impedido você de se encontrar com Deus em todos os momentos? Será que o medo tem impedido você de se encontrar com Jesus? Será que o medo tem guiado o seu coração? Será que o medo tem movido você e te impedido de viver grandes coisas, inclusive de se relacionar com o Pai? Como tem estado o seu relacionamento com Deus? Como tem estado o seu relacionamento com Jesus? Como tem estado o seu relacionamento aonde você está? Será que o medo está predominando em nossas vidas? Será que o medo tem predominado em nossos corações? Será que o medo tem falado mais alto do que a voz de Deus em nossos ouvidos? Será que nós temos permitido que o medo
seja a única voz que nós estamos ouvindo, quando Deus ele está falando a todo instante conosco, mas o medo nos impede de viver aquilo que Deus ele tem para nós. O medo de talvez deixar as coisas que nós queremos, o medo de deixar de lado as nossas vontades, o medo de deixar de lado os nossos desejos, o medo de deixar de lado aquilo que nós gostamos, aquilo que nós queremos. Será que o medo tem te impedido de chegar a Deus? Será que o medo tem te impedido de renunciar? Porque o Evangelho é renúncia. O Evangelho é todo dia você renunciar aos seus desejos, você renunciar às suas vontades, você renunciar ao seu eu, para viver aquilo que Deus tem para você. O Evangelho é você renunciar. Será que você tem renunciado? Eu, ano passado, depois de tantas coisas que aconteceram nesses últimos 2 anos, minha mãe é prova, o Juninho também, converso bastante com o Juninho, então eles podem confirmar. Eu vim para cá, vim do Paraná, 2016, cheguei em julho de 2016, com um único objetivo, fazer o ITQ e pegar a credencial, porque eu, no final de 2017, começo de 2018, eu ia voltar para o Paraná, porque tinha uma igreja preparada para mim lá. O presidente da região, ele já estava ciente, tinha uma igreja preparada para mim assumir lá. Só que o grande problema é que quando você tem algo com Deus, e quando você quer viver os sonhos de Deus, e quando você quer viver a vontade de Deus na sua vida, problemas vão aparecer, problemas e dificuldades vão vir, para que você não alcance aquilo que Deus tem para você, para que você não alcance as vontades de Deus na sua vida, para que você não alcance os sonhos de Deus, para que você não viva a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para você, para que você não viva o seu chamado, para que você não viva aquilo que você foi chamado por Deus para fazer. E aconteceu comigo. A maioria sabe que está aqui, eu vim casado do Paraná. Só que aconteceu algumas coisas e eu me separei, eu me divorciei. E eu falei, quer saber? Esse negócio de ser pastor não quero mais não. Não é para mim mais não. Deus não me chamou para isso não. Então eu quero ficar só na minha. Vou só agora tocar meu violão, cantar minhas músicas, cantar os louvores, ministrar louvor, só. Não vou sair da presença de Deus, mas também não vou mais viver a vontade dele não. Não vou sair da presença de Deus, mas eu não quero mais saber de viver o chamado dele para a minha vida, de viver aquilo que ele me chamou e me escolheu para fazer, aquilo que é a minha vocação. Não quero, não é mais para mim. Chega, muito trabalho, muito difícil. Eu deixei que o medo me cegasse. E eu passei até o final do ano passado. Zero chance. Aí assumi o Ministério de Jovens e não queria. Falei, não é para mim esse negócio de ser pastor. Só que Deus sempre me levava para aquilo que era a minha vocação. Deus sempre me levava para aquele caminho. E no último culto do ano passado, no último culto de jovens do ano passado, já estava com o pastor Maurício inclusive, e acabou o culto. Eu fiquei conversando, eu, a Laura e a pastora. Eu contei um pouco da minha história, contei um pouco do que eu vivi, contei um pouco do que eu passei. Aí a pastora falou, olha, é o seguinte, se você correr, tem o ITQ com vagas abertas, hein? Se você correr, você consegue ainda fazer a inscrição do ITQ. Vou falar já com o pastor para ele já garantir a sua vaga. Eu falei, não pastor, eu não quero mais isso não. Eu queria lá atrás, há uns 2 anos atrás eu queria. Há uns 2 anos atrás era para mim, hoje não. Hoje não é mais para mim não. Aí eu trabalhava aqui do lado, inclusive, nessa época. Aí o pastor me liga, fala o seguinte, vamos fazer o ITQ? E conversa vai, conversa vem, o pastor conversando, fala, pastor, vamos fazer o ITQ. Vamos fazer o ITQ. Só que eu ainda tinha no meu coração, não era o que eu queria. Não era o que eu queria mais. Sempre, minha mãe é prova, desde criança, desde que eu me entendo por gente, sempre foi aquilo que eu quis fazer
ministerialmente, sempre foi aquilo que eu quis viver. Eu nunca me vi fazendo outra coisa dentro da igreja a não ser isso. Eu nunca me vi fazendo outra coisa a não ser fazendo o que eu amava, o que eu desejava. Só que o problema é que as dificuldades faz você perder o foco, as dificuldades faz você perder o alvo, e o alvo é Cristo. E as dificuldades faz você desviar, e você olha para o lado e você perde o foco, e você sai do caminho. E você sai do caminho que Jesus colocou para você. E o medo te segue, você não consegue mais achar esse caminho, e você não consegue mais ser conduzido para onde Deus Ele quer que você vá. Eu já estou encerrando já. E o que aconteceu? Vamos fazer a inscrição do ITQ. Aí o pastor perguntou: tem presencial e tem à distância. Que dia que é o presencial, pastor? Segunda, terça e quinta, das 9 até as 10, das 7h30 até as 10. É complicado. Você tem que pensar bem, porque se você, é igual uma faculdade, se você faltar, você reprova. Então, tem TCC, tem tudo. Aí, eu entrei num dilema muito grande. Porque no mesmo instante que eu desejei, que eu perdi o desejo, a vontade, e eu não queria mais ser pastor e viver aquilo que Deus tinha para mim, eu comprei um Xbox One. E o que é que eu fiz? Eu substituí a presença de Deus pelo videogame. Eu substituí o tempo que eu passava com Deus pelo tempo que eu passava no videogame. Eu substituí os momentos de oração por horas de jogatina. Eu jogava FIFA. Acho que a jovaiada vai saber o que é o FIFA. Joguei o FIFA 21, FIFA 22, o FIFA 23, e os horários que eu era obrigado a estar, era segunda, terça e quinta. Aí você entra num outro dilema. Será que eu estou pronto mesmo para abrir mão daquilo que eu gosto, daquilo que eu amo fazer, daquilo que é meu passatempo, daquilo que me diverte, daquilo que faz eu esquecer dos meus problemas? Ou será que não, vou continuar e pego a distância? No final o certificado é o mesmo, não tem problema, não vai atrapalhar a minha vida em nada. E aí chega a virada do ano, aí eu decido falar com Deus. Eu falei: Pai, é o seguinte, a partir de agora eu vou viver aquilo que o Senhor tem para mim. Não chega de viver os meus sonhos, chega de viver as minhas vontades, chega de viver os meus desejos, chega de viver aquilo que eu quero, Pai. Mas eu quero agora voltar a viver os seus sonhos. Eu quero voltar para o primeiro amor. Eu quero voltar para quando o Senhor me chamou. Eu quero voltar para quando eu tinha vontade, desejo de estar todos os dias em sua casa. Eu quero voltar para quando não era uma obrigação, mas era algo que ardia no meu coração, Pai. Quando o Senhor queimava em mim. Eu falei: eu vou abrir mão. Eu vou abrir mão daquilo que impede, que está me impedindo de viver os seus sonhos. Eu vou abrir mão daquilo que está me impedindo de viver os seus projetos, a sua vontade, aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu abri mão, desisti de tudo que eu fazia, para que eu pudesse viver a vontade de Deus. E hoje eu estou na segunda semana do ITQ. Agora, graças a Deus, semana que vem é férias e vou dar uma descansada. Mas quando você decide viver os sonhos de Deus, quando você decide abrir mão daquilo que você deseja, daquilo que você gosta, daquilo que você perde o seu tempo, daquilo que você passa o seu tempo, muitas vezes, e acontece demais isso. Nós passamos o nosso tempo com tantas coisas, nós passamos o nosso tempo com o celular, nós passamos o nosso tempo com N coisas, e nós esquecemos da presença de Deus. E nós esquecemos de buscar a Deus, e nós esquecemos de buscar a face de Deus, e nós esquecemos do nosso relacionamento com Deus.
Mas quando você decide abrir mão de tudo isso, quando você decide abrir mão de tudo o que te impede da presença de Deus, Ele vem e te transforma, Ele vem e te restaura, Ele vem e faz algo novo na sua vida. Tanto é que o Felipe, ele falou assim para mim, mano, cadê meu irmão, velho? Mano, o que aconteceu com você que você mudou de um dia para o outro? De um dia para o outro, você fazia isso, agora você não faz. Você jogava comigo, agora você não faz mais isso. Você perdia seu tempo com tudo isso, agora você não faz. O que aconteceu? Eu falei, eu decidi viver para Jesus. Eu decidi viver realmente para Jesus. Porque o grande problema é que nós não podemos estar aqui só de corpo. Nós não podemos estar aqui e fazer daqui o nosso passatempo. Nós não podemos estar aqui e fazer da nossa vida com Deus algo somente de quarta e domingo. Mas a nossa vida com Deus tem que ser algo constante. A nossa vida com Deus tem que ser um relacionamento, como a Dani falou de manhã, em que você precisa passar 24 horas buscando a presença de Deus, e que você precisa passar 24 horas buscando sem cessar a glória de Deus. Em que o Senhor te chama para algo novo. Será que os seus ouvidos estão abertos?